Minha relação com Arthur, meu marido, começou a se deteriorar. Tudo isso aconteceu quando decidimos convidar Dante, o irmão de Arthur, para morar conosco. Ele tinha apenas 22 anos naquela época e vivia uma situação bastante difícil, dependendo de um tio que, diziam, o maltratava com requintes de crueldade, deixando claro que sua presença era tão indesejada quanto uma praga. Dante tinha deixado sua cidade natal no interior e vindo para a capital com o objetivo declarado de melhorar de vida, fugindo de um passado que ele sempre mantinha nas sombras. O plano de Arthur era simples e ele o apresentou com uma convicção quase ingênua: dar um suporte temporário ao rapaz. A ideia era que, assim que Dante arrumasse um emprego firme e decente, alugasse um lugar e finalmente fosse embora. No entanto, o que era para ser uma estadia rápida, uma passagem fugaz como um sopro de vento, transformou-se em algo permanente, com uma facilidade assustadora, como se uma raiz invisível tivesse sido plantada em nosso lar. Eu concordei com tudo isso porque Arthur insistiu muito, usando um tom que beirava a súplica, dizendo que seria por pouco tempo, e porque o próprio Dante, com um sorriso enigmático, garantiu que sairia logo. Eu já ficava incomodada com visitantes que vinham apenas para o fim de semana, com sua bagagem e suas manias invadindo a rotina. Imagine então ter alguém morando em casa sem data para partir, uma sombra constante em cada cômodo. Ficou também combinado que ele pagaria uma quantia simbólica, com o dinheiro dos trabalhos que fazia, para ajudar no aluguel e na alimentação. Uma promessa que, em breve, se mostraria tão vazia quanto o eco de um grito no deserto. Para completar o cenário de exaustão, ainda precisava de ajuda para as tarefas de casa. No momento em que Dante chegou, minha energia já estava no fim, drenada por uma rotina implacável. Eu me dedicava a cuidar de Pedro e Lucas, meus 2 filhos pequenos, conciliava um trabalho de meio período como professora e, além disso, preparava as refeições com a persistência de um cozinheiro de navio, cuidava da limpeza do lar como se fosse um templo e da lavagem de roupas com a precisão de uma lavadeira de beira de rio. Arthur, por outro lado, levava uma vida extremamente corrida, imerso em compromissos de trabalho desde o amanhecer até as 8 da noite, quando finalmente retornava, alheio ao turbilhão que me consumia. Nos primeiros dias, fiz um esforço quase sobre-humano para dar as boas-vindas a Dante com um clima de afeto forçado, uma máscara de cordialidade que mal conseguia sustentar. Preparei um jantar caprichado, arrumei o quarto que ele usaria com esmero e deixei toalhas limpas e lençóis passados sobre a cama, um convite silencioso ao conforto. Lembro até de ter comprado um sabonete novo com um perfume fresco e suave. Um pequeno gesto assim, mas que mostrava a minha intenção desesperada de criar um ambiente agradável, de manter a harmonia que ele parecia ameaçar. Ele mal agradeceu. Simplesmente pegou a comida e, sem trocar uma palavra, com a indiferença de uma estátua, foi para o seu quarto. Minha impressão inicial era que ele estava cansado demais por causa de sua rotina puxada, mas conforme o tempo passava, a verdade se revelava em sua feia face. Percebi que ele simplesmente não tinha modos, não possuía a menor centelha de educação ou empatia. Não demonstrava o menor sinal de apreço ou gratidão, apenas a frieza de quem tudo consome sem reconhecer o valor. Durante o primeiro mês, procurei manter tudo em paz, como se o equilíbrio da casa dependesse de meu silêncio e resignação. Eu frequentemente pedia ajudas pontuais, simples solicitações como levar o lixo para fora, um fardo mínimo, ou dobrar as roupas que estavam na máquina, uma tarefa que sequer exigia esforço. Contudo, cada solicitação parecia ser tratada como um favor enorme. Uma concessão grandiosa que ele se dignava a fazer, e ele sempre a realizava com uma expressão de grande sacrifício, como se estivesse carregando o peso do mundo nas costas. Certa vez, pedi que ele desse uma geral no banheiro que ele usava exclusivamente, um espaço que já exalava o cheiro de sua negligência.
Ele se limitou a jogar um pouco de água, passar um pano rápido no chão, com a superficialidade de quem cumpre uma obrigação sem alma, e afirmar, com a audácia dos descarados, que estava tudo limpo. No entanto, o espelho continuava sujo, embaçado por marcas de pasta de dente e vapor. O vaso sanitário ainda exalava um odor forte de urina e havia pelos de barba grudados na pia, como se fossem testemunhas silenciosas de seu descaso. Eu acabei limpando tudo depois, em silêncio, com a sensação pesada de que aquele era apenas o início de um desgaste maior, de uma erosão lenta e dolorosa da minha paz. 2 meses se passaram e Dante não demonstrou a menor intenção de ir embora, como um carrapato que se agarra à pele. Quando eu perguntava sobre sua busca por trabalho, ele apenas encolhia os ombros, com um desdém quase ofensivo, e dizia vagamente que estava cuidando disso, uma frase vazia que não prometia nada. A impressão que eu tinha era que ele esperava que todos se acostumassem com a sua presença ali permanentemente, como se fosse um direito adquirido. Quando eu pensava em reclamar, as pessoas diziam que eu precisava ter calma, pois o irmão de Arthur ainda era jovem demais e que, com o passar do tempo, ele certamente daria um jeito na vida e encontraria um emprego bom e estável. Eu me esforçava para acreditar nessas palavras, tentando calar a voz da razão que gritava em meu interior, e tentava não o pressionar ou ser muito dura com ele. Afinal de contas, eu mesma já precisei de apoio e compreensão em outras fases da minha vida quando era mais nova. No entanto, a situação começou a ficar realmente complicada no final do ano, bem perto da época de Natal, quando o espírito de renovação deveria pairar sobre nós. Foi aí que Dante surgiu com uma ideia que me pareceu completamente descabida e fora de propósito, um absurdo que fez meu estômago embrulhar. Trazer sua namorada, a moça chamada Malena, para morar conosco. Ele mencionou que ela vinha de sua cidade natal, a mesma de onde ele havia fugido, onde já o conhecia há uns 2 anos, pois eles eram namorados há esse tempo todo. Ele explicou que ela viria com a promessa de conseguir um trabalho, uma garantia tão frágil quanto teia de aranha, e que os dois teriam planos de sair de casa em cerca de 1 mês. Minha resposta foi de imediata oposição, um grito silencioso de repúdio. Eu deixei bem claro que aquela situação me incomodava profundamente, pois a convivência com ele já era bastante desafiadora, e ter mais uma pessoa morando conosco só faria tudo piorar ainda mais, tornando o ambiente insuportável, um verdadeiro inferno doméstico. Porém, ele me interrompeu de forma abrupta e sem me deixar terminar de falar, com a arrogância de quem não aceita a contradição. Ele disse que eu estava exagerando tudo e começou a me acusar de forma injusta, insinuando que eu não gostava da família dele, uma ofensa que feria mais fundo do que uma faca. Isso me magoou bastante. Tudo o que eu desejava era ter paz e uma organização no lar, um mínimo de sanidade, mas me senti como se estivesse sendo vista como uma pessoa difícil ou egoísta. Para tentar evitar uma briga maior e manter a calma, engoli o nó na garganta e decidi não falar mais nada. Fiquei em silêncio. E esse foi um grande erro meu, um silêncio que, em breve, se tornaria um eco de arrependimento. Foi no apagar das luzes de 27 de dezembro que Malena apareceu, como se materializada do nada, uma figura sombria surgindo à porta sem aviso. Nem um simples bom dia educado ela sequer pronunciou, demonstrando uma estranha e perturbadora ausência de cortesia. Como se não soubesse ou não se importasse com as regras do mundo civilizado. Sem trazer consigo qualquer pertence visível, nem uma mala, nem um pacote, dirigiu-se sem hesitação para o cômodo destinado a Dante, como se aquele fosse seu destino pré-ordenado, um lugar que lhe pertencia por algum desígnio oculto. Inicialmente, eu, na minha boa vontade quase esgotada, tentei estabelecer uma conexão, oferecendo uma bebida quente para aquecer a alma, perguntando se necessitava de algum apoio ou assistência, estendendo a mão que seria ignorada.
Contudo, suas respostas eram monossilábicas, um murmúrio quase inaudível de "estou bem", antes de submergir novamente no brilho incessante de seu aparelho eletrônico. Quase como se estivesse sob um encanto, presa em uma dimensão paralela. A jovem, de fato, passava horas a fio imersa em seu dispositivo, navegando por conteúdos diversos em plataformas digitais, alheia a tudo que acontecia ao redor, em um estado de completa apatia, como se a vida real fosse um mero borrão insignificante. Aquela história de ter um trabalho ou fonte de renda que ela mencionou inicialmente mostrava-se ser pura ilusão, um conto sem fundamento, uma mentira descarada que se desfez no ar. E assim, decorridos 3 longos meses, a presença dela persistia em minha residência, uma força inerte, sem que houvesse qualquer demonstração de trabalho, participação nos gastos ou auxílio nas tarefas domésticas, simplesmente habitando o espaço sob meu teto como uma entidade parasita. Era inaceitável que ela não se dispusesse a sequer mover uma vassoura para a limpeza do lar, demonstrando total descaso, um desprezo pela minha casa e pelo meu esforço. O compromisso financeiro do aluguel, que Dante se encarregava de cobrir com trabalhos esporádicos e insuficientes, cessou imediatamente após a chegada de Malena, jogando um peso desproporcional sobre as minhas finanças já abaladas. Os pertences que compartilhavam, estranhos objetos de um mundo que eu não compreendia, começaram a invadir os ambientes, espalhando-se desordenadamente pelos cômodos da casa, como se tentassem marcar território. Em uma ocasião, para meu espanto e desconforto, descobri um peculiar amuleto, uma espécie de sotinho, como me disseram que chamam em certas práticas de magia, pendurado ironicamente na maçaneta da porta do meu banheiro. Era um pequeno saquinho de pano escuro, exalando um cheiro terroso e adocicado, com algo duro dentro, que eu pressentia, mais do que sabia, ser um feitiço para embaraçar ou prender, uma sutil, mas sinistra invasão espiritual. Em outra situação, quase sofri um grave acidente ao tropeçar nos saltos altos dela, largados descuidadamente no meio da sala, o que resultou em um susto e um risco real de fratura, como se a própria casa estivesse conspirando contra mim. Diante de tanta negligência e da atmosfera pesada que se instalou, uma névoa densa de desrespeito, logo cessei minhas conversas com Dante. Qualquer tentativa de chamar sua atenção para alguma questão ou necessidade era recebida com grosseria e impaciência, uma verdadeira patada verbal que me deixava sem ar. Sem alternativas e sentindo-me cada vez mais isolada, como se estivesse em uma ilha, passei a me comunicar exclusivamente com Arthur, suplicando, quase rastejando, para que ele encontrasse alguma solução para a situação insustentável. Sempre que eu tentava conversar sobre os nossos problemas, sobre a erosão silenciosa do nosso lar, Arthur logo me colocava na posição de antagonista. Ele afirmava que minhas preocupações eram pura vaidade pessoal, caprichos de uma mulher exigente, que eu estava tentando criar um conflito para afastar o irmão dele de casa e que eu simplesmente não compreendia a dinâmica familiar, a complexidade de seus laços de sangue. Para ele, minhas preocupações eram sinal de um egocentrismo desmedido, de um egoísmo que não condizia com o amor que eu sentia. A partir desse momento, ele começou a se afastar fisicamente, recusando-se a compartilhar a mesma cama, um abismo de lençóis e travesseiros se abrindo entre nós. Alegava que eu estava sendo incrivelmente teimosa e difícil de lidar, como se eu fosse a vilã de nossa própria história. Naquele período, minha energia estava completamente esvaída. Eu me sentia um corpo oco, um invólucro sem vida. Minha rotina começava bem antes do amanhecer. Eu me levantava para deixar a cozinha impecável e organizar o café da manhã de toda a família. Uma farsa de normalidade. Depois, levava as crianças para a escola e me dirigia ao meu trabalho, com a mente em frangalhos. Ao retornar para casa,
A responsabilidade de preparar o almoço e cuidar de todas as tarefas domésticas caía sobre mim, enquanto eles ficavam estirados no sofá, apenas assistindo televisão sem qualquer iniciativa, como sombras preguiçosas que se alimentavam da minha vitalidade. Ninguém sequer se dispunha a lavar uma louça. Certa noite, a situação se tornou insuportável e desabei a chorar escondida no banheiro, minhas lágrimas misturando-se à água fria do chuveiro, sem condições de mais suportar o peso da solidão e do abandono. No dia seguinte, durante meu horário de folga, liguei para a Dona Aurora, minha mãe, para desabafar sobre tudo, a voz embargada pela dor. Ela ficou indignada ao ouvir o relato e disparou com a força de uma deusa furiosa. Minha filha, você ainda não enxerga que está sendo usada como um capacho? Os dois estão se aproveitando de você e do seu esforço e Arthur nem se importa com o quanto você está sofrendo. Se a situação fosse ao contrário e fosse a irmã dele com um namorado morando dentro do nosso lar, ele certamente perderia a calma completamente e explodiria em fúria. Aquelas palavras me feriram profundamente, mas ao mesmo tempo acenderam uma chama de reconhecimento em meu peito. Reconheço que ela estava certa em seu ponto de vista, em sua sabedoria materna. Ela, inclusive, propôs que organizássemos um encontro familiar para que pudéssemos conversar abertamente sobre tudo o que estava acontecendo, desnudando a verdade e que estabelecêssemos um prazo final para as mudanças. Caso Arthur não demonstrasse qualquer tipo de apoio, nenhuma atitude, eu teria que ponderar seriamente a possibilidade de levar as crianças e irmos morar na casa dela, um porto seguro, pois toda essa circunstância estava me arruinando aos poucos, corroendo minha alma. Naquele mesmo dia, retornei para casa com uma resolução firme em meu coração, uma muralha de determinação. Comecei a redigir uma lista de regras e prazos que deveriam ser cumpridos, um manifesto da minha vontade, e imaginei apresentá-la durante o jantar. Contudo, a coragem me faltou no último momento, o medo me paralisou. Arthur chegou do serviço, deixou a bolsa largada numa poltrona e sequer me dirigiu um olhar, como se eu fosse invisível. Eu o observei e me dei conta de que já havia semanas que nós dois não nos víamos de verdade. Não havia mais a troca de almas. Mal nos deitávamos mais na mesma cama juntos, e quando isso acontecia, era como se eu estivesse adormecida ao lado de um completo desconhecido, um fantasma do homem que eu amara. Um desconhecido que me acusava de ser egoísta, quando na verdade eu era a única que estava lutando e tentando manter essa casa de pé, mantendo a chama acesa. Dante e Malena continuavam agindo como se estivessem desfrutando de umas longas férias, sem preocupações, sem responsabilidades, consumindo tudo à sua volta. Eu sentia a minha própria essência se esvaindo a cada dia, como areia entre os dedos. Apesar de tudo, uma revolta contra mim mesma me consumia. Uma fúria silenciosa por ter permitido que as coisas chegassem a este extremo insuportável. Na noite de 26 de março, enfim consegui pôr um fim definitivo àquele ciclo opressor que me atormentava há meses. Seguindo os inúmeros conselhos de Dona Aurora, enfrentando noites solitárias em minha própria moradia, onde o silêncio gritava, e percebendo a falta de conforto dos meus filhos no lar, seus pequenos corpos tensos, decidi que era o momento de tomar uma atitude drástica, de cortar o mal pela raiz. Fechei-me em meu quarto, determinado a não ceder às suas tentativas de mudar de assunto ou me ignorar, e despejei tudo que vinha me pesando há meses, como um rio transbordando. Declarei, com uma voz que mal reconhecia, que ele, juntamente com Dante e Malena, teriam o prazo até o dia 1º de julho para desocuparem nosso imóvel. Ou seja, concedi quase 4 meses para que eles pudessem resolver suas pendências e se organizarem. Um tempo generoso para quem pouco merecia. Não aguentava mais aquela invasão constante da minha privacidade, a profanação do meu santuário.
Além disso, a presença deles não agregava em nada. Eles apenas cuidavam do básico, como lavar a própria louça e suas roupas, um mínimo de decência. Deixavam o restante tudo por arrumar, inclusive lençóis e toalhas de uso comum, usados e sujos, espalhados como vestígios de uma batalha perdida. E comuniquei que, nesse período, teriam de arcar com a contribuição para o aluguel que Dante havia se comprometido a pagar, uma dívida antiga que clamava por quitação. Minha opção, deixei claro, seria pegar as crianças e ir embora daqui, desaparecer como fumaça ao vento. Minhas palavras soaram com uma calma e seriedade que me pegaram de surpresa, uma força que eu não sabia possuir. Arthur não levantou a voz, algo que me surpreendeu ainda mais em sua apatia. Não vi porta batendo nem escândalo, como costumava acontecer em suas explosões de raiva. Ele apenas disse que eu estava sendo exagerada, que agir assim era uma loucura, como se eu fosse a única a perder a sanidade. Naquele momento, só conseguia pensar no que Dona Aurora diria se escutasse aquilo. Ela, em seu leito, já havia me alertado. Ele não acredita que você terá coragem de ir embora. Ele pensa que você vai aceitar tudo de novo. Acha que é só uma ameaça, que você vai aguentar mais essa. Mas não era. Eu estava decidida a ir embora de verdade, a arrancar-me daquele lugar. Cheguei a pesquisar aluguel no meu celular, como quem procura um mapa para uma nova vida, e fiz um orçamento rápido no papel. Se eu me apertasse um pouco, daria para viver só com o meu salário e manter as crianças bem, protegidas. Não seria fácil, seria uma luta constante, mas era possível. Só o fato de saber disso já me deu um alívio enorme, uma brisa de esperança em meio à tempestade. Não tinha planos de ir morar com Dona Aurora. Não queria atrapalhar o espaço dela, nem sobrecarregar ainda mais quem já tanto me apoiava. Na mesma noite, tomei a decisão de esvaziar o armário da lavanderia de todos os produtos de limpeza e higiene. Sabonete, pasta de dente, sabão em pó, amaciante e até o papel higiênico. Tudo que eu adquiri e que eles tratavam como se fosse compartilhado sem meu consentimento, como se fosse um direito deles, foram transferidos para o meu guarda-roupa, escondidos como tesouros roubados. Agi sem alarde, sem um pingo de emoção. Apenas fiz a mudança, um ato silencioso de retaliação. Eu estava esgotada de dar tantas regalias a quem não demonstrava nenhum esforço para contribuir, nenhum sinal de reciprocidade. Paralelamente, troquei a senha da rede de internet, garantindo acesso somente a mim e às crianças, cortando mais um fio de conexão com os invasores. No dia seguinte, preparei o café da manhã com carinho, mas apenas para mim e para os meus filhos. Fizemos o que eles mais gostavam: pão de queijo quentinho e uma tigela de banana picada com aveia, um banquete de amor para os meus. Quando Dante desceu e se deparou com a mesa vazia para ele, ficou parado, aguardando. Sua expressão de surpresa beirava o cômico. Ele me perguntou se eu não faria seu café, com a arrogância de quem esperava um serviço. Minha resposta foi direta, fria como gelo. A partir daquele momento, cada um seria responsável por si. Voltei então a dar comida na boca do meu filho mais novo, sem olhar para Dante, ignorando sua existência. Malena passou direto, sentou-se no sofá com uma expressão alheia, como se a situação não a envolvesse, como se fosse uma espectadora em um teatro onde não era bem-vinda. Os dias seguintes foram marcados por um clima péssimo e de muita tensão, uma nuvem escura pairando sobre o lar. Eu sentia que todos me viam como uma inimiga, uma bruxa que havia quebrado o encanto da falsa paz, algo que não poupava nem mesmo meu marido, o que era particularmente difícil de suportar, uma dor que feria a alma. Contudo, essa sensação de distanciamento não me derrubou. Na verdade, comecei a sentir uma força crescente dentro de mim, uma energia sombria e resiliente que brotava da humilhação.
A única mudança positiva que marcou esse período foi que Malena conseguiu um novo emprego, mas, mesmo assim, não se mencionava nada sobre uma possível saída dali, nenhuma esperança de libertação. Numa noite de abril, depois de colocar as crianças na cama, ouvi Arthur e Dante gargalhando e conversando animadamente na sala. O som de sua alegria insensível me rasgando por dentro. Fui até lá e, com toda a calma que pude juntar, uma calma forjada na dor, perguntei se ele já havia conversado com Dante sobre o vencimento do prazo. Arthur deixou o controle remoto cair, o barulho ecoando no silêncio que se seguiu. Olhou-me como se eu estivesse estragando a paz que reinava ali e declarou em voz alta, com a petulância dos cegos: "Não comece com isso, Heloísa. Já disse que eles vão se mudar. Por que você fica fazendo esse escândalo na frente de todo mundo?" Dante me lançou um olhar repleto de zombaria, um sorriso maligno nos lábios, e Malena não conseguiu disfarçar uma risadinha, um eco de desrespeito. Senti uma profunda humilhação tomar conta de mim ali, na minha própria sala, o lugar que deveria ser meu santuário, transformado em palco para minha dor. Respirei fundo, contei até 10 para não explodir. Expliquei que não era um espetáculo, mas um lembrete urgente de que o tempo estava correndo, um presságio de mudanças iminentes. Saí dali com o peso daquele momento, com a certeza de que a vingança seria a única saída. Naquela noite, fui para o meu quarto e fiquei um bom tempo olhando pela janela, o céu escuro refletindo o tormento em minha alma, pensando bastante sobre a minha vida, sobre os caminhos que me trouxeram até ali. Cerca de 1 hora depois, Arthur apareceu no quarto, a voz carregada de um cansaço que eu não sentia mais, um cansaço que não me atingia mais. Ele veio falando que tudo ia ficar bem, palavras vazias que não encontravam um eco em meu coração. Eu virei para ele e disse que a gente já estava cansado de só conversar, de promessas não cumpridas, de palavras que se desfaziam no ar. Era preciso que ele mostrasse atitude e fizesse algo, ou então correria o risco de perder a família inteira, de ver o nosso mundo desmoronar. Quando o mês de maio chegou, comecei a separar algumas das minhas roupas e as das crianças, guardando-as numa parte separada do armário, um ritual de preparação. Conversei com Dona Fátima, uma conhecida de Dona Aurora, que tinha uns apartamentinhos pequenos no centro e que costumava alugar por um preço bom, uma esperança de um novo lar. Ela me disse que tinha um que ia vagar em breve, mas explicou que só tinha um quarto e que podia segurar para mim até o final de junho. Eu não dei certeza se realmente iria me mudar. Disse apenas que só iria para lá se fosse mesmo muito necessário, se a situação se tornasse insustentável, e que, até o dia 25 de junho, eu daria uma resposta definitiva. Meus filhos notaram que algo estava diferente, seus olhares curiosos pesando em minha alma. Pedro, o mais velho deles, com 8 anos, me perguntou por que eu e o pai dele não estávamos mais dormindo juntos, com a inocência cruel das crianças que percebem tudo. Eu expliquei que, às vezes, os adultos apenas necessitam de um momento para se reorganizar, de encontrar seu próprio espaço, assegurando que, apesar de tudo, a situação se resolveria, que a tempestade passaria. No final daquela semana, Renato, meu irmão, enviou-me uma mensagem oferecendo sua ajuda integral para a mudança, caso eu realmente optasse por sair. Um ombro amigo em meio ao caos. Ele também comentou que, se a questão em aberto não fosse resolvida até o prazo estabelecido e aquelas 2 pessoas permanecessem, seria um sinal claro de que uma decisão em relação ao meu lado já havia sido tomada por Arthur, um veredito final. Naquele instante, minha perspectiva sobre toda a trama começou a se transformar profundamente. Deixou de ser apenas sobre meu cunhado, Dante, que agia de forma egoísta, nem sobre a jovem Malena que proferiu falsidades ou a mera perspectiva de um novo emprego. Era, na realidade, sobre o homem ao meu lado, o meu esposo, pai dos meus filhos, que me tratava de modo a invalidar meu status de esposa e a silenciar minha voz, minha própria existência.
Ali tomei a resolução, firme como rocha. Se o prazo se esgotasse e eles ainda estivessem presentes, eu não mais debateria. Simplesmente partiria, em silêncio, como um fantasma, levando meus filhos e a serenidade de quem fez tudo ao seu alcance para salvar o que podia. Eu não desejava o divórcio, não naquele momento. Ainda havia em mim uma esperança, frágil como vidro, de que o meu marido pudesse, de alguma forma, compreender a gravidade do equívoco que havia cometido, o abismo que ele cavara entre nós. Talvez, diante de tanta complicação, ele finalmente se mexesse. Mas, sendo bem sincera comigo mesma, se ir embora fosse o único jeito dele acordar para a realidade, que assim fosse. Que a dor o acordasse. O tempo foi passando depressa, cada dia uma contagem regressiva para o precipício. E conforme os dias se aproximavam do limite estabelecido, eu me sentia cada vez mais apreensiva e abalada, como se uma corda estivesse se apertando em meu peito. Por fora, eu dava conta de tudo. Cuidava da casa, dos meus filhos e ainda seguia trabalhando, uma máquina de resistência. Contudo, por dentro, uma angústia constante me consumia, sem dar trégua alguma, uma doença silenciosa que me corroía. Foi quando meu próprio corpo começou a dar os sinais de alerta, a gritar por socorro. Naquela primeira quinzena do mês de maio, experimentei um episódio de ansiedade aguda que se prolongou por 4 dias seguidos. Mal conseguia respirar direito, sentia um aperto imenso no peito. Uma tontura persistente que me fazia ver o mundo girar. Cheguei a pensar que era apenas drama, estresse acumulado, uma fraqueza de minha parte. Mas ao ir medir a minha pressão numa farmácia, o atendente me olhou com uma expressão de espanto e insistiu para que eu procurasse um médico imediatamente, a voz carregada de urgência. Fui procurar ajuda profissional e saí do consultório com um diagnóstico sério: hipertensão estágio 2. A médica me advertiu firmemente que, com a pressão naquele nível, eu não teria mais que 15 anos de vida se não fizesse uma mudança drástica na minha rotina. A escolha era clara, gravada em minha alma. Ou eu me dedicava a cuidar da minha saúde, ou as consequências seriam graves. O preço seria a minha própria existência. A perspectiva de deixar meus amados filhos órfãos de mãe pesava em minha alma como uma lápide fria. Saí daquele consultório médico com a determinação absoluta de que algo precisava mudar em minha vida, uma urgência que me impulsionava. A partir daquele dia, abracei uma nova rotina matinal, um ritual de autocuidado. Comecei a fazer caminhadas diárias ao romper da aurora, mesmo que por curtos 30 minutos, buscando renovação no ar fresco e na tranquilidade do nascer do sol, um bálsamo para a alma ferida. Paralelamente, tomei a decisão radical de cortar drasticamente os embutidos da nossa alimentação e diminuir significativamente o consumo de sal, voltando a me dedicar aos cuidados com meu próprio corpo e saúde, algo que havia negligenciado por anos a fio. Consumida pelas preocupações alheias. Para minha surpresa e alívio, Arthur notou a seriedade da situação e seu comportamento mudou radicalmente, como se um véu tivesse caído de seus olhos. Ele compreendeu que a questão era grave, abandonou sua antiga apatia e passou a colaborar ativamente com o cuidado das crianças, uma ajuda inesperada que me permitia respirar. Ao retornar de minhas caminadas matinais, muitas vezes ele já tinha dado banho nos pequenos. Chegou a preparar o café da manhã ocasionalmente, insistindo que era para que eu pudesse descansar um pouco mais. Gestos de um amor que parecia ressurgir das cinzas. A preocupação com minha saúde chegou ao meu irmão Renato, que me enviou uma mensagem importante, um alarme em meio à calmaria. Heloísa, não espere o dia 1º de julho chegar para você entrar em colapso. Seu corpo está gritando por socorro. Se ele não tomar a atitude decisiva de afastar essas 2 pessoas de nossa convivência agora mesmo, você precisa ser a primeira a sair. Ponto final.
Sua vida está em risco e seus filhos precisam desesperadamente que você esteja viva. Contudo, minha promessa era sagrada e inegociável, um juramento feito a mim mesma. Eu havia estabelecido o 1º de julho como prazo final. Se a mudança prometida não acontecesse, quem partiria seria eu, sem olhar para trás, sem remorso. A parceira de Dante, Malena, que antes raramente me dirigia a palavra, subitamente começou a puxar conversa, um comportamento tão inesperado quanto uma flor desabrochando no deserto. Um dia, ao perceber meu cansaço, ofereceu-se espontaneamente para cuidar do jantar das crianças, um gesto que me deixou intrigada. Noutra ocasião, prestou-me auxílio para guardar as compras, mesmo sem que eu pedisse, com uma presteza que me parecia forçada. Ela havia, para minha surpresa, conseguido um emprego no final de abril e, para meu espanto, tudo parecia estar correndo bem com ela, cumprindo seu horário de sair cedo e retornar à noite, como se uma nova persona tivesse assumido seu lugar. O próprio Dante também exibia uma postura diferente. Continuava sem falar comigo, mas já não possuía mais aquele ar de quem se sentia dono de tudo, de quem tinha um mundo a seus pés. Eles passaram a adquirir itens por conta própria, como sabão, mantimentos e até um pano de chão, pequenas provas de autonomia. Cuidaram do básico. Fizeram o necessário para o quarto e o banheiro. E, de forma notável, o aluguel começou a ser pago, algo que não acontecia desde o início de sua estadia ali, uma dívida que finalmente começava a ser honrada. Tudo indicava que, finalmente, estavam encontrando um rumo, uma luz no fim do túnel. Contudo, como sempre, havia um porém, uma sombra que pairava sobre a aparente calmaria. Faltando apenas 15 dias para o prazo, comecei a notar que evitavam o assunto da mudança, como se a data fosse um segredo obscuro. Sempre que eu tocava no assunto de forma indireta, questionando se eles já tinham achado algum lugar, as respostas eram sempre muito vagas, como "a gente ainda está vendo" ou "está difícil achar algo bom". Frases evasivas que me faziam pensar que talvez eu estivesse errada e me pediam para ter um pouco mais de calma. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Eles queriam ganhar tempo, adiar a decisão final, apostando que eu não teria a coragem de insistir em minhas vontades depois de tudo, que minha determinação se esvairia. Eu sentia que precisava ser firme, sabia que não podia mais abrir mão da minha tranquilidade, da minha sanidade. Naquela mesma semana, voltei a falar com Dona Fátima. Perguntei se o apartamento ainda estava disponível. Ela confirmou que sim, mas disse que precisava de uma resposta definitiva até o início de julho. Eu a agradeci e comentei que estava quase decidida, a um passo de uma nova vida. Ao perceber que eu estava decidida, Arthur começou a me tratar melhor, com um carinho que me parecia artificial, como se estivesse esperando que eu cedesse. Talvez ele achasse que a situação melhoraria tanto que eu desistiria de tudo, mas ele não entendia. Não era apenas sobre o valor do aluguel, nem sobre o comportamento dos dois. A essência da nossa união havia mudado drasticamente e confesso que uma parte de mim contribuiu para essa transformação, gerando um distanciamento que culminou no fato de ele ter deixado de compartilhar o mesmo leito comigo, uma cama fria e vazia. A incerteza sobre o futuro da nossa convivência, se ainda valia a pena persistir em um amor que parecia morto, tomava conta dos meus pensamentos. Foi então, na noite do dia 22 de junho, que Dante me procurou para uma conversa reservada. Ele pediu encarecidamente se seria possível adiar nossa decisão por mais um único mês, com a voz carregada de desespero, alegando a necessidade de angariar recursos adicionais e encontrar um local mais adequado para nós. Ele afirmou que tudo progredia favoravelmente, que as colaborações mútuas estavam em andamento e que a conjuntura atual era mais promissora, um canto de sereia para me enganar. Fitei-o diretamente nos olhos e respondi com serenidade, mas com a firmeza de uma sentença, um não silencioso que ele compreendeu. Ele não esboçou reação, apenas baixou a cabeça e se retirou em silêncio, derrotado.
Naquela mesma noite, ainda me apegava à esperança, um fio tênue, de que uma melhora sincera pudesse de fato se concretizar. Uma parcela de mim insistia em querer resgatar os vestígios do nosso compromisso, os cacos de um amor quebrado. Contudo, quando o prazo se aproximava perigosamente, faltando apenas 2 dias, e eu retomei o assunto, a atmosfera se tornou insuportavelmente tensa, prenunciando a tempestade. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto os pequeninos se preparavam para dormir, aproximei-me com delicadeza de Arthur, que já se encontrava sonolento no sofá, alheio à minha angústia. Tentei obter informações dele, perguntando se já havia falado com o pessoal da mudança, se surgiram novidades importantes. Ele nem sequer me dirigiu um olhar, apenas me deu um seco e desdenhoso não, como se minha pergunta fosse um insulto. Insisti, buscando saber se ele não pretendia conversar com o irmão sobre o assunto em questão. Novamente, recebi o mesmo e curto não. Virou-se então para o outro lado, dispensando minha presença como se eu fosse um oscardo gitante, um incômodo passageiro em sua audição. Permaneci imóvel, apenas observando. Minha mente viajou para trás, para o tempo em que ele era o homem que partilhava comigo visões de futuro, o pai dedicado que criava nossos filhos com ternura. Contudo, naquele instante, a figura que eu via era de um indivíduo completamente diferente. Um ser gélido e egoísta que estava deliberadamente desvalorizando a pouca estima que ainda me restava por ele, destruindo os últimos vestígios do nosso amor. Recusei-me a ficar calada e lembrei o que tínhamos um pacto, uma promessa. Foi aí que ele explodiu. Gritou com toda a força, num tom que ecoou por toda a casa, assustando os pequenos em seus berços, afirmando que aquele pacto poderia ser levado para onde eu quisesse, pois para ele aquilo não tinha valor algum, era um pedaço de papel rasgado. Perdi a paciência e, em um acesso de fúria, com o sangue fervendo nas veias, expus tudo o que sentia. Disse então que ele não se importava comigo, que estava agindo de forma lamentável por causa do irmão e que se o desejo dele era defender os 2 parasitas, então que partisse com eles, que fosse para o inferno ao lado deles. Ele me olhou de um jeito frio, quase como um aviso ruim, um presságio de desgraça, e respondeu com um tom de quem não se importa, de quem já havia se desfeito de tudo. Tudo bem. Me diga a data que você quer que eu vá embora. Ele disse de forma dura, a voz sem emoção. Nem precisei pensar. O 1º de julho já é o prazo final, um limite que todos nesta casa já conhecem, uma data marcada no calendário da minha vingança. Ele ficou quieto, parecia distante e sem cor, uma sombra do homem que fora. Pegou as chaves da mesa e saiu pela porta, sem olhar para trás, como se nada ali fosse importante, como se a família que ele jurou proteger fosse um mero estorvo. Meu pequeno Lucas, com apenas 5 anos, acordou assustado de um pesadelo, seus choros quebrando o silêncio da madrugada, e perguntou, com a inocência de quem não entende os problemas, se o pai o tinha batido, o som de sua voz inocente dilacerando meu coração. Depois de um tempo tentando acalmá-lo e mexendo em seus cabelos, o coloquei de volta na cama, esperando que ele voltasse a dormir tranquilo. Fui para o meu quarto e comecei a chorar baixinho, minhas lágrimas molhando o travesseiro, um mar de dor e desilusão. Sinto que a presença daquele casal com más intenções foi como uma praga enviada para destruir o que construímos, um feitiço nefasto lançado contra nosso lar. E Arthur, meu marido, parecia não perceber nada, aceitando essa queda e a confusão que tomava conta sem sequer tentar mudar algo, como se estivesse sob um transe. Arthur voltou pela manhã, cansado, e ficou no sofá, preferindo ficar quieto e fingir que nada aconteceu, sua covardia evidente. Quando o dia amanheceu, ele tentou agir como se tudo estivesse normal.
como se os problemas da noite anterior e as palavras duras que ele disse em voz alta para todos ouvirem nunca tivessem acontecido. Uma farsa patética. Na manhã seguinte, depois que eu mandei uma mensagem contando da briga e da situação tensa, Renato me ligou. Sem enrolar, nem um bom dia, a voz dele, firme e preocupada, disse direto: Heloísa, você tem 2 filhos pequenos que precisam de você. E seu coração, que já quase parou por causa desse cara e do que ele faz, não pode mais aguentar tanta tristeza e confusão. Não dá mais para hesitar ou deixar as coisas para depois. O prazo final é definitivo. A convicção em suas palavras me atingiu como um raio, solidificando a decisão que acabara de nascer em meu coração. Uma verdade inabalável. Eu não me moveria. De forma alguma deixaria este lugar, que com tanto esforço garanti em meu próprio nome, com o suor do meu trabalho. Era o único abrigo seguro, o único lar que meus filhos já tiveram a chance de conhecer, seu refúgio sagrado. Não me curvaria mais para satisfazer conveniências alheias. Não me submeteria mais ao jugo de outros. Não seria eu a arrancar meus filhos de seu único refúgio. Tudo por causa de 2 presenças invasivas e de um companheiro que insistia em fugir de suas responsabilidades. Um covarde. Busquei o consolo e a sabedoria de Dona Aurora e meu pai. Eles, que entendiam a profundidade do meu dilema, ofereceram um porto seguro. Se a necessidade surgisse, poderíamos ir morar com eles imediatamente, eu e as crianças, um abraço caloroso. Contudo, minha resposta foi um firme não. Declarei que desta vez eu permaneceria firme em minha posição. A única saída seria a deles, não a minha. Comecei imediatamente a pesquisar os caminhos legais, a traçar a estratégia para a minha vitória. Fui conversar com um advogado, um amigo de longa data de Dona Aurora, para entender melhor os trâmites, os detalhes da lei. Pedi que me explicasse sobre o aviso formal para a desocupação e quais eram os meus direitos sobre a propriedade. Era apenas o pontapé inicial. Mas eu já estava traçando cada movimento futuro, cada passo em direção à minha liberdade. Ele me orientou que eu poderia procurar a delegacia e solicitar a intervenção policial para garantir que eles deixassem o imóvel, uma ferramenta de força. Com essa diretriz em mente, dirigi-me à delegacia mais próxima, determinada a registrar um queixa formal contra essas pessoas que ameaçavam a minha paz e o meu lar, a esmagar os invasores. Eles jamais gostariam de ser confrontados e expulsos pela polícia. A vergonha pública seria uma condenação. Expliquei que tal estratégia foi recomendada pelo meu advogado, um trunfo em minhas mãos. Ao constatarem que eu estava falando com a mais pura seriedade, que minha voz carregava a força da lei, eles se dirigiram aos seus quartos para recolher seus pertences com pressa e temor. Arthur teve um acesso de fúria, com o rosto vermelho e os olhos arregalados, declarando que se seu irmão partisse, ele também sairia de casa, uma ameaça vazia que não me abalou. Assim que notei que a situação estava prestes a evoluir para uma briga feia, uma explosão de violência, decidi sair de casa naquele instante e levar as crianças até a casa de Dona Aurora para deixá-las em um ambiente mais tranquilo, longe da toxicidade. Por volta das 15 horas da tarde, encaminhei-me até a delegacia. Antes mesmo de formalizar o registro da ocorrência, enviei uma mensagem para Arthur perguntando se eles já tinham ido embora. Ele me respondeu de forma categórica. Podia voltar e considerar tudo como meu, pois não havia mais ninguém na casa. Naquele exato momento, uma felicidade genuína me atingiu, leve como uma pluma, mas, ao mesmo tempo, senti uma profunda decepção e tristeza, um vazio imenso. Tudo o que fiz e sacrifiquei ao longo desse tempo parecia não ter valor algum, sendo eu vista como a pior pessoa do mundo, uma vilã em sua própria casa.
a ponto de meu próprio marido ter empacotado suas coisas e saído. Mesmo que ele pudesse, em algum momento futuro, retornar para casa após se acalmar, a dinâmica entre nós jamais seria restaurada. O encanto havia se quebrado. Eu o amava de forma intensa, mas ele simplesmente decidiu jogar nosso relacionamento no lixo, como um objeto sem valor. Ao cruzar a soleira da porta de volta para casa, fui direto para aquele local que fora meu santuário violado. Uma onda de alívio, misturada a um vazio profundo e gigantesco, tomou conta de mim. Um misto agridoce de libertação e perda. Era inacreditável que Arthur tivesse me deixado. Tudo por causa de uma bobagem tão sem sentido e pequena, uma teimosia infantil. Com essa atitude dele, sentia um arrependimento imenso por não ter mandado todos para longe da minha casa há tempos, por não ter agido com a força que agora possuía. Eu tinha certeza que meu companheiro ia se dar conta do erro assim que a poeira baixasse e a raiva passasse, pois ele era um pai dedicado, o amor pelos pequenos era imenso. Para que eu pudesse ter um momento de calma, de introspecção, deixei que as crianças ficassem o fim de semana inteiro com Dona Aurora. Minha cabeça estava tão confusa que eu não conseguia cuidar nem de mim mesma, muito menos dos outros. Arthur, por outro lado, nem sequer deu sinal de vida. Não ligou para perguntar como eu e os nossos filhos estávamos, um abandono cruel. Pouco tempo depois, soube que ele e os pequenos tinham procurado refúgio na casa de Marcelo, meu primo. Uma ironia do destino. Curiosamente, foi por intermédio desse mesmo primo que eu conheci meu esposo anos atrás, em uma festa no interior. Marcelo e Arthur eram amigos desde a infância, quando ainda viviam no interior, laços que pareciam inquebráveis. Foi justamente ele, o Marcelo, quem me mandou um recado, contando onde eles estavam abrigados. Ele também pediu para que eu não me chateasse por ter dado um teto para eles, mesmo que por pouco tempo. Ele mencionou que seria algo em torno de 2 semanas apenas, pois não podia simplesmente virar as costas e abandonar seu melhor amigo em um momento de aperto. Chegou uma mensagem dele bem tarde, me chamando para um encontro naquele fim de semana em um local que ele havia reservado com antecedência, um lugar misterioso. Minha resposta foi imediata. Um não categórico, sem hesitação. Algo em sua abordagem me causou um arrepio gélido, um pressentimento ruim, e eu não queria de forma alguma me envolver em mais uma de suas empreitadas duvidosas, em seus segredos obscuros. Acreditei que sua angústia se devia apenas a um negócio que não deu certo, um arrependimento genuíno por ter seguido um caminho arriscado. Ele confirmou que essa era uma parte da história, mas logo deixou claro que o cerne de seu desespero era bem mais sombrio e preocupante, algo que transcenderia o mundano. Diante de sua aflição tão evidente, meu próprio corpo começou a reagir. Um tremor incontrolável se instalou, pois eu sentia que uma verdade extremamente pesada estava prestes a vir à tona, uma revelação que mudaria tudo. Ele começou a divagar, não sobre uma celebração, mas sobre uma reunião sigilosa, onde ele se aprofundou em assuntos que não deveria, talvez um pacto, um ritual profano. Em meio às suas palavras confusas, ele confessou, com a voz embargada e os olhos marejados, que havia exagerado em suas ações e, num deslize imperdoável, acabou quebrando a confiança depositada nele por uma parente próxima, uma prima que chamamos de Isabela. Ele admitiu que a ficha caiu somente no dia seguinte, ao perceber a gravidade da imprudência cometida, sabendo que essa falha seria descoberta mais cedo ou mais tarde, uma mancha indelével em sua alma. Suplicava por meu perdão insistentemente, rastejando aos meus pés. Naquele instante, algo dentro de mim explodiu. Transformei-me em uma força da natureza, avançando contra ele, vociferando as mais duras ofensas que consegui,
numa explosão de raiva contida, com vontade de desferir tapas e até mesmo morder, de dilacerá-lo com minhas próprias mãos. A contenda foi interrompida abruptamente com a entrada das crianças no cômodo, seus prantos ecoando como lamentos no vazio, testemunhas inocentes de uma guerra que não compreendiam. Naquele instante de desespero, aproveitei a confusão para me evadir dali sem ser notada, como uma sombra que se desfaz na penumbra. A agonia que me consumiu naquele momento é indescritível, uma ferida profunda na alma que sangrava incessantemente. No exato momento em que pensei ter alcançado o fundo do poço, o destino, cruel e implacável, me atingiu com um golpe ainda mais severo. Para mim, a deslealdade e a quebra de confiança são imperdoáveis, mancham a alma de quem as comete com uma tinta escura e fétida. Imediatamente, liguei para Renato, meu irmão, implorando por seu auxílio, pois a situação exigia sua presença urgente, um grito desesperado por socorro. As crianças, tomadas pelo pânico, estavam em completo desespero, seus pequenos corações batendo descompassadamente. Os pequenos testemunharam algo aterrador. O homem que deveria protegê-los, correndo assustado, com marcas visíveis de um conflito, de uma luta interna ou externa que o havia desfigurado. Era impossível acalmá-los e eu mesma me encontrava em um estado de profunda tristeza, sem consolo, meu próprio mundo desabando. Em cerca de 30 minutos, Renato surgiu, trazendo consigo Dona Aurora, um anjo em meio à escuridão. Ela rapidamente tomou conta das crianças, levando-as para um lugar mais seguro em sua residência. Quando finalmente pude desabafar com Renato, sentindo que não tinha mais forças para continuar sozinha, eu confessei a Renato que meu coração ardia em uma ânsia por justiça e retaliação, uma sede por vingança que me consumia. A origem de toda essa ruína em minha existência era uma só pessoa, Dante. Se ele não tivesse invadido o meu lar com propósitos ocultos e destrutivos, toda essa calamidade teria sido evitada, a praga não teria se espalhado. Renato, com paciência, solicitou que eu tentasse me controlar, pois minhas emoções estavam me impedindo de pensar com clareza. Eu refletia sobre como não seria justo imputar toda a culpa somente às falhas do meu esposo. Nem considerar o fato dele ter demonstrado interesse por Isabela como a única causa. A verdade é que quem verdadeiramente desfez o meu lar e a quem eu sentia dever exigir um acerto de contas era Dante. Ele arruinou minha vida, profanou meu santuário e roubou minha paz. Cheguei a declarar que faria uma invocação espiritual poderosa para ele, um ritual de vingança que o deixaria em um estado de completo desamparo e sem ação, amarrado por forças invisíveis, e eu mal conseguia acreditar que estas palavras estavam saindo da minha própria boca. Tentaram me convencer a mudar de rumo, a abandonar a trilha sombria, mas eu fui extremamente clara ao dizer que seguiria adiante com ou sem a aprovação de qualquer pessoa. Meu destino estava traçado. No dia seguinte, fui ao meu trabalho com uma fúria que parecia me consumir, um fogo que ardia em meu peito. Assim que terminei minhas tarefas, segui diretamente para um terreiro de candomblé que eu conhecia apenas de vista, um lugar de mistérios e fé. Lá, fui devidamente esclarecida de que as práticas do candomblé não são voltadas para a realização de trabalhos de vingança, que a justiça divina não operava daquela forma. A líder espiritual do local, a mãe de santo, então me forneceu o contato de outra mulher, Mãe Jurema, conhecida por atuar nesse tipo de serviço específico, um caminho mais escuro. Liguei para ela sem hesitar e nos encontramos no final daquela mesma tarde, na favela onde ela residia, um lugar onde a magia e a necessidade se encontravam. Diante dela, narrei toda a situação complicada pela qual eu estava passando, sem poupar absolutamente nenhum detalhe, cada dor, cada traição. Fui aconselhada a retaliar contra aquele que permitiu que tudo isso acontecesse, pois sem sua permissão, nada teria se concretizado, uma nova perspectiva que me fez ver a culpa de Arthur.
No entanto, minhas finanças estavam num estado lastimável, impossibilitando qualquer ação imediata contra ele. O dinheiro era um obstáculo. Senti que precisava adiar meus planos, pelo menos por hora, pois não possuía os recursos necessários para uma vingança à altura, uma retribuição digna de minha dor. Em resumo, após longas negociações com mãe Jurema, a mulher que me deu o conselho, estabelecemos o preço e combinei que retornaria com os fundos necessários e uma peça íntima pertencente a Dante, para que o ritual de amarração e maldição fosse efetivo e sua vida fosse virada do avesso. Confesso que ainda havia vestígios de Dante e Malena espalhados pelo local. Eles haviam partido apressadamente, temendo uma visita indesejada minha, possivelmente acompanhada das autoridades, e deixaram para trás muitas de suas posses, como ratos que fogem do navio. Minha saída daquele dia não foi tranquila. Fui surpreendida e assaltada a caminho, um incidente que, embora perturbador, com o medo gelando o sangue, não abalou minha determinação, nem me fez hesitar em retornar futuramente, pois minha sede de vingança era maior do que qualquer medo. Decidi que voltaria no sábado seguinte, pois era o dia mais oportuno, já que as crianças não poderiam mais se ausentar das suas obrigações escolares. No dia combinado, o sábado chegou e Renato fez questão de me acompanhar até o local da praticante de macumba, um protetor em minha jornada sombria. Ao se inteirar do ocorrido, que eu havia sido alvo de assalto, a mãe Jurema pareceu mais disposta a ajudar, vendo na minha aprovação um sinal dos espíritos. Agora, restava aguardar que a desgraça atingisse em cheio a vida daquele traidor de forma definitiva, que as forças ocultas fizessem sua justiça. Contudo, confesso que, no fundo, minhas crenças pessoais não se alinhavam totalmente com essa linha de pensamento de justiça divina ou mágica. Era mais a urgência do meu coração ferido que me guiava. Naquele mesmo período, meu enlace matrimonial com Arthur chegou ao seu ponto final, culminando em um divórcio doloroso e inevitável. Consequentemente, ele mergulhou em um estado de profunda tristeza e desânimo logo em seguida. Sua alma parecia pesar. Acredito que o sofrimento dele era imenso devido à distância imposta das crianças e, quem sabe, da minha própria presença, uma ausência que o consumia. Confesso que não tenho total certeza sobre a extensão de seus sentimentos. Talvez o feitiço lançado por mãe Jurema já começasse a agir, afetando-o de formas que eu não compreendia. Passados exatos 2 anos desde aquele acontecimento marcante, chegou aos meus ouvidos a notícia de que Dante havia rompido seu casamento com Malena. Ele decidiu, então, retomar a vida em sua cidade natal, no interior, reassentando-se com seus pais como um filho pródigo em desgraça. Dizem que a verdadeira razão por trás desta decisão drástica era a sua dificuldade em se reencontrar, em simplesmente ser ele mesmo, perdido em suas próprias questões internas, uma alma atormentada, talvez pelos espíritos que eu invocara. Os anos se passaram e chegamos a 5 anos desta data, quando eu, por minha vez, encontrei a felicidade novamente ao me unir em segundas núpcias a um colega da minha área profissional. Nossa convivência tem sido repleta de alegria e cumplicidade, uma paz que eu pensei nunca mais encontrar. Recentemente, no alvorecer deste ano de 2025, Pedro, meu primogênito, optou por ir residir junto ao seu pai, uma decisão tomada no começo de janeiro, um novo ciclo que se inicia e os ecos do passado, por vezes, ainda ressoam.